ao que você pretende medir de fato. Muito bem, então falamos um pouco já sobre os fundamentos, a base da psicometria, não é bem a base, mas é alguns elementos necessários para analisar esse caso específico. Nós vamos comparar xadrez com habilidade para o xadrez, com o nível intelectual de um modo geral, e com outras atividades, matemática, física, astronomia, ciência da computação, a habilidade para escrever redações de alto nível, né, etc. Então, resumidamente, essas são as diferenças entre QI, inteligência e score no teste de QI. QI e score no teste de QI não são a mesma coisa. E nem o QI e inteligência também não são a mesma coisa. No caso das comparações, as perguntas que foram enviadas diferem em pequenos detalhes. Algumas perguntas comparam rating no xadrez com QI, outras perguntas comparam rating no xadrez com inteligência, outras comparam habilidade para o xadrez com inteligência, outras comparam performance no xadrez com inteligência, entre outros detalhes. Essas pequenas sutilezas nas palavras escolhidas dão diferença na interpretação e na resposta adequada. Não vai dar para analisar todas elas aqui, porque são muitas nuances, isso levaria um tempo gigante para considerar todos os detalhes. Então eu vou simplificar, vou sintetizar os pontos principais, eu vou responder a uma dessas perguntas, que não é necessariamente a mais esclarecedora, mas é a que toca em alguns pontos que talvez sejam que geram mais confusão, né? Uma das pessoas, por exemplo, que comentou o meu vídeo anterior, o anterior, né, comentou sobre uma entrevista que foi feita num desses canais de podcast, em que foram entrevistados 2 jogadores de xadrez e perguntaram a eles, né, se havia correlação entre inteligência e performance no xadrez. Um deles deu uma resposta adequada, ele falou que não sabia, que é uma resposta correta, né? Se a pessoa não sabe, ela tem que dizer que não sabe. E o outro tentou, né, na medida do possível, foi tentando explicar mais ou menos, e deu uma resposta que foi muito destoante da realidade. Eu não vou dizer quem são essas pessoas, mas algumas pessoas já devem ter assistido e devem saber quem são. Foram adequados? Não, não foram adequados. São bons jogadores? Sim, os dois são muito bons jogadores, são pessoas inteligentes, né? Talvez 130, 140 de QI, são pessoas inteligentes. O rating deles, 2.500, 2.550, né? São jogadores muito fortes, 2.600. Então são jogadores muito habilidosos, mas nenhum deles conhece muito bem psicometria. Então o que eles falam sobre o assunto que extrapola os limites do xadrez, eles começam a cometer erros que não são representativos do que realmente se tem de conhecimento no assunto, e muitos dos aspectos nem sequer são conhecidos na psicometria de um modo geral, mas deveriam ser, né? Nos meus livros, nos meus artigos, esses assuntos são analisados de maneira adequada, mas em outras fontes que tratam de psicometria ou de ciência cognitiva, as abordagens são muito incorretas também. Então, em parte, não é culpa deles de não saber, porque não tem outras fontes nas quais essa informação apareça de maneira adequada. Essa abordagem toda que eu dei, por exemplo, até aqui, tem muitos pontos que você não encontra em outras fontes, né? Eles abordam de maneira muito distorcida, muito distoante da realidade. Em especial essa questão da distribuição, né, que não é normal. Isso você encontra, inclusive, nas principais sociedades de alto QI, nos principais testes cognitivos utilizados no mundo. Eles tratam a distribuição como se fosse normal e fazem muitas previsões, muitas análises, incorrendo nessas falhas que são até mesmo relativamente primárias, né? Bom, a resposta correta, então, né? Um alto QI, ele garante uma alta performance no xadrez? Não, não garante. Mas é um bom preditor. Ele aumenta, uma pessoa com alto QI tem maior probabilidade de ter uma boa performance no xadrez. Mas não significa que necessariamente ela terá. Tem vários casos de jogadores de xadrez que têm um QI muito alto, mas não são bons jogadores, e outros que têm um QI não tão alto, mas que são jogadores excepcionais. Enfim, há diferenças entre os significados de QI e teste de QI, né, o resultado do score em um teste de QI. Há diferenças entre QI e inteligência. E há diferenças principalmente entre a inteligência geral, que está mais associada ao fator G, com habilidades específicas para outras atividades, para outras áreas intelectuais, que utilizam algumas habilidades intelectuais específicas, alguns elementos do fator G, né, que é a inteligência geral, e diferentes proporções, né, em diferentes níveis de participação dos diferentes elementos que constituem a inteligência. No caso do xadrez, existem vários elementos associados à inteligência.
Eu vou encaixar aqui um fragmento de um outro vídeo no qual comentei sobre esse assunto, que eu falo no caso do Pelé. Eu dou um exemplo do Pelé, que no futebol, no boxe, né, em várias atividades artísticas, científicas, esportivas, culturais, mecânicas, né, várias outras áreas também utilizam inteligência em diferentes níveis e diferentes componentes da inteligência. Algumas habilidades você utiliza, por exemplo, 80% da inteligência geral, outras você utiliza 10%, 20%. Então, algumas áreas utilizam muitos componentes da inteligência, não são os mesmos componentes. Você pode ter, por exemplo, duas atividades diferentes que utilizam 10% de componentes intelectuais, mas não são os mesmos 10% nas duas áreas. Por exemplo, boxe e música, né? No boxe você pode usar 10% da inteligência geral e na música também usar 10% da inteligência geral. Mas o tipo, né, os componentes da inteligência geral que são relevantes para o boxe não são os mesmos que são mais relevantes para a música. No caso específico do xadrez, existem também alguns componentes da inteligência que estão presentes numa porcentagem significativa, né, uns 60%, 70%. Na matemática também você tem outros componentes e que estão presentes numa proporção maior do que no xadrez. Na física também você tem uma participação de outros componentes numa proporção maior do que no xadrez, né, uns 80%, 75%, 85%. Depende da área da física específica, do problema específico da física ou da matemática no qual se está trabalhando. A participação da inteligência nesse processo pode ser maior ou menor, inclusive depende da pessoa, né? Se a pessoa tem mais conhecimento naquele assunto, ela vai precisar de menos inteligência porque ela complementa a falta de alguns elementos com outros. Então, se você tem muito conhecimento no assunto, você não precisa inventar soluções. Consequentemente, você não precisa utilizar tanto a inteligência porque você completa aquela falta com conhecimento. Então, mesmo para uma mesma pessoa, para uma mesma área da física ou da matemática, você pode utilizar menor ou maior quantidade de elementos associados à inteligência fluida propriamente dita. Eles usam o contexto de inteligência fluida e cristalizada que não tem um significado bem definido. Tem um livro que eu trato desse assunto também, que é o Livro de Ouro da Inteligência. Eu trato de uma maneira mais rigorosa, né, esses significados que são muito nebulosos, muito mal definidos, muito mal conceituados. Tanto inteligência fluida quanto cristalizada não são muito bem estabelecidos os significados dessas palavras, né? São, na verdade, muito mal estabelecidos. Mas no significado assim, informal, né, que se aplica habitualmente em ciência cognitiva ou em psicometria, pode-se falar em inteligência fluida como aquela que está relacionada ao processamento de informações, e a inteligência cristalizada é aquela que você acessa na memória. Ela está pronta, ela foi preservada na memória, e ela é apenas acessada e reaplicada em outras situações. Ela não envolve um processamento, não envolve a resolução de problemas de uma maneira que estabeleça associações ou analogias, né, que você precise criar, construir ou reconstruir alguma coisa, recombinar conhecimentos. A inteligência cristalizada não envolve muito esse processo. A inteligência fluida envolve esse processo. A cristalizada é só você reaproveitar, né? Você acessar na memória algo pronto. Essa é de forma simplificada, né? E os significados, como são nebulosos, não dá para estabelecer muito bem o que eles querem dizer. Mas é aproximadamente isso, tá? Então, no caso do xadrez, o que eles chamam de inteligência cristalizada tem um papel muito grande, tem um peso muito grande. Uma pessoa que não tem uma aptidão muito grande para o xadrez, nem uma inteligência geral muito desenvolvida, mas tem um treinamento muito prolongado e muito intensivo, ela acaba desenvolvendo um nível muito bom. Então ela pode chegar a 1.700, 1.800 de rating, mesmo que ela não tenha uma aptidão específica para o xadrez e nem tenha uma inteligência geral muito desenvolvida. Pode pegar como exemplo um software, né? O Fritz, né? Os mais recentes, o Stockfish, o Komodo. Você pega o Stockfish, as versões anteriores ao uso de redes neurais não eram inteligentes. Se você coloca ele para resolver um problema qualquer que não seja de xadrez, para outra área que não seja o xadrez, ele não vai conseguir resolver. Entretanto, para o xadrez, ele chega a mais de 3.000 de rating, né? Atualmente ele chega a mais de 3.500, 3.600 de rating, embora ele não tenha nem 50 de QI, nem 70 de QI. Então, não é necessário, assim como não é necessário
no software de xadrez também não é necessário nas pessoas, embora o conjunto de características que constituem, né, os componentes fisiológicos do cérebro, eles são muito mais versáteis do que os componentes inorgânicos, né, os componentes que são utilizados no computador. O computador ele é mais especializado e ele é mais modulável do que o cérebro, no sentido em que você pode remover ou adicionar memória RAM, remover e adicionar um HD ou outros periféricos, ou outros componentes, de uma maneira muito mais fácil e muito mais... é realmente modulável, acho que seria o termo adequado. Você consegue remover e adicionar componentes sem que isso prejudique o conjunto, né? Claro que você vai alterar a performance, mas você não vai deixar de funcionar se você substitui 16 GB de RAM por 32 ou por 64, ou até mesmo se você remove um HD, né, fica tudo processando na memória RAM, desde que você tenha um sistema operacional carregado. Antigamente os computadores não tinham, né, HD, eles podiam funcionar a partir de um disquete. Ele fazia a leitura de um disquete, carregava na memória e funcionavam. Então é possível você remover alguns componentes sem que isso prejudique, né, ou pelo menos sem que impeça o funcionamento. No caso do cérebro, é bem mais complexa a estrutura. As partes estão mais interconectadas, são mais interdependentes. Se você remove uma parte do cérebro, embora a plasticidade do cérebro possibilite que as partes removidas sejam não propriamente substituídas, mas as partes que foram preservadas, elas passem a desempenhar algumas funções que anteriormente eram desempenhadas por outras, né? Seria mais ou menos equivalente à pessoa que perde os braços, ela começa a escrever com os pés. Se ela perde os pés, ela começa a escrever com a boca, né? Na Sigma Society, por exemplo, em 1999, 2000, nós ajudávamos a divulgar um grupo de pessoas que pintava com a boca, eram pintores com a boca, porque eles tinham perdido os braços e as pernas, então eles só conseguiam pintar com a boca. E nós ajudamos a divulgar, né, o trabalho que eles desenvolviam. Então, quer dizer, se a pessoa perde algumas partes que são utilizadas para algumas finalidades, as partes que restam podem ser utilizadas para funções que não seriam prioritariamente aquelas seriam aplicadas. Se a pessoa tem os braços, ela vai usar os braços para escrever. Se ela não tem os braços, prioritariamente ela vai usar os pés. Se ela não tem nem os braços nem os pés, ela ainda assim consegue pintar usando a boca. Ela segura o pincel com a boca e consegue pintar, né? Então, assim como o corpo, embora você tenha partes que prioritariamente, né, servem para algumas finalidades, para escrever, para pintar, se você perde aquelas partes, ainda assim você consegue executar aquelas tarefas utilizando outras partes. E o cérebro também, se você perde algumas partes do cérebro que desempenham certas funções, as outras partes que sobram ainda possibilitam executar aquelas funções, embora talvez não tão bem, não com tanta rapidez e eficácia, quanto seria pelas partes que são mais apropriadas para a execução daquelas funções. Então tem essa plasticidade do cérebro. Mas, embora haja essa plasticidade, você tem uma queda de performance, né? E dependendo da atividade, por exemplo, a pessoa é um corredor. Se ela perde as pernas, já fica mais difícil de correr. Ela pode até correr com as mãos, mas vai cair a performance, né? Se ela perde também as mãos, fica mais difícil ainda. Ela pode colocar próteses, mas se ela não colocar próteses, ela não vai substituir aquela atividade que era desempenhada pelas pernas. A função das pernas para a atividade de correr é mais importante do que, por exemplo, para a atividade de caminhar, né, de se locomover. Você consegue se locomover mesmo sem as pernas, mas não tão rapidamente e não com o mesmo com o conjunto de características que você tem, né, a habilidade geral que você tem com as pernas de caminhar, de chutar, de pular, ela fica reduzida, ela fica limitada se você perde os membros. E no caso do cérebro, não é tão visível esse processo como é no caso do corpo, que você enxerga as limitações que são aplicáveis, né, quando você subtrai algumas partes. No caso do cérebro não é tão visível, você não vê na estrutura do cérebro as funções que cada parte desempenha, mas eles também têm especialidades, né? As diferentes partes do cérebro desempenham funções mais específicas, elas são mais aptas a certas atividades do que outras, mas isso não quer dizer que as partes que não prioritariamente executam certas funções, que elas não poderiam executar se as partes necessárias estivessem ausentes, tá? Então é basicamente isso que acontece. E no caso do xadrez ou de qualquer outra atividade intelectual, a mente humana, e no caso também é importante dissociar a mente do cérebro, né?
mas em princípio a nossa mente está associada ao nosso cérebro, mas no futuro é possível que a mente seja transplantada do cérebro para um dispositivo eletrônico, que ela seja preservada, talvez até mesmo a identidade seja preservada e transferida para um outro dispositivo. Isso não é muito distante da nossa realidade em algumas décadas, talvez alguns séculos, mas é possível em algumas décadas. A questão é, no caso do xadrez, né, o conjunto de habilidades necessárias envolve elementos importantes da inteligência, uma certa porcentagem da inteligência. Se nós tratarmos exclusivamente de seres humanos ou de animais, né, primatas, outros que serão semelhantes a humanos, extraterrestres, né, alienígenas orgânicos, entidades em geral que sejam orgânicas e que sejam menos especializadas do que os computadores eles são muito mais especializados. Você pode ter um computador com 3.000 de rating e com 50 ou menos de 50 de QI. Entre os humanos é mais difícil você alcançar uma disparidade tão grande, né? 3.000 de rating seria equivalente a 10 vezes padrão, 8 vezes padrão acima da média. Enquanto 50 de QI seria 3, 4 vezes padrão, 3,5 vezes padrão abaixo da média. Então dá uma diferença muito grande. É difícil você encontrar entre humanos uma pessoa que tenha um rating tão alto quanto 2.800, 2.700 e ao mesmo tempo tem um QI muito baixo. Isso é muito raro. Que eu saiba, não há nenhum caso de uma pessoa que tenha 2.800 ou 2.700 de rating e que ao mesmo tempo tem um QI abaixo de 130, 140. O Nakamura é um dos casos que muitas pessoas comentam que talvez o QI dele seja abaixo de 130, talvez realmente seja, né? Eu não conheço dados suficientes, mas é possível que tenha realmente abaixo de 130. Mas não abaixo de 100 com certeza. Abaixo de 100, 90? Quase certamente não. Tem vídeos nos quais ele trata de questões. Tem muita coisa.